Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Opa! Para uma legião de audiência, estamos de volta. É o bate-papo esportivo com o eclético Antônio Carmo, que segurou firme aqui a nau do bate-papo desse carnaval que acabou a quarta-feira de cinzas. É quaresma, hein, Antônio Carmo? Devagar, hein? Bom dia para você. Eu estou sabendo disso. O senhor está? Bom dia. Seja bem-vindo. Folgo em Revelo Carnavalesco, amigo de Zequete, Moacir Frank e Ivon Cury, dos grandes carnavais brasileiros de tantos tempos atrás. Tá renovado aí, né? Tá com aquela face rosada você, depois de ter descansado aí mais 5 dias e tal. É por aí. Muito bom. E saudando aqui Pedro Elias, que esteve aí no seu lugar nesses 3 dias, no bate-papo esportivo comigo e com toda a galera que está nos honrando mais uma vez com a audiência aqui no bate-papo esportivo, ano 21. No 21, Nicolino Papai, você está no ano 13, mais ou menos, né? 14, porque o resto é mais foi folga do que trabalho. Foi folga. Olha, Carmo, vou agradecer ao Pedro Elias, mandar um abraço para ele, que daqui a pouco está na tela da Band, nos Donos da Bola, meio-dia, debutou aqui no bate-papo nesses 3 dias, sempre muito bem com você. Meu querido, para a gente falar, eu voltei numa quinta-feira gorda de resultados, jogos e informações importantes. Começou para os brasileiros Libertadores, começo de Copa do Brasil para os times do interior de São Paulo, a gente tem muita coisa, hoje tem título em jogo, o Flamengo entra em campo em busca de mais um caneco, o Flamengo papa tudo. Meu querido Antônio Carmo, vamos começar falando do que mais nos interessa aqui, que é o Campeonato Paulista da Série A2. Tanto o Taubaté quanto o São José jogaram ontem perante as torcidas e as duas equipes empataram. E as duas equipes ficaram no 1-1. Conta para quem foi melhor esse empate para o Taubaté. Eu sei que não foi, corre risco direto ainda de rebaixamento, mas com mais sorte que juízo, vê o Grêmio Prudente também não conseguir vencer e vai ficando fora da zona do rebaixamento. Faltam 4 jogos, Antônio Carmo, e as equipes da região. Sobre o São José, que eu vi de perto o Martins Pereira, foi o melhor jogo que aconteceu no estádio Martins Pereira, time da Ferroviária, que já houvera vencido o Taubaté no Joaquinzão, né, 2-1, tem um time muito bem arrumado, muito bem montado, um time forte, fisicamente, tecnicamente, sabe jogar, fez 1-0 e depois o São José empatou, ficou 1-1 aos 15 do segundo tempo, o São José teve um jogador expulso e aí falou, vamos segurar o empate que tá bom mesmo em casa, porque São José e Ferroviária é um clássico do futebol do interior, Nicolino, você ganhando em casa, perdendo fora, empatando aqui, empatando lá, é tudo igual, então o empate não foi ruim para o São José, não, em que pese o jogo ter sido em casa, porque foi contra um time já classificado, o Ferroviária foi a 21 pontos, e o São José também favorecido pelos resultados, se manteve na 4ª colocação com um pontinho conquistado, 18 pontos, está muito perto de garantir a sua vaga para a segunda fase do campeonato. O técnico Jorge Castilho segue invicto, 4 vitórias, 2 empates, vai arrumando a casa, vai vendo ali como é que faz. São José tem algumas dificuldades, algumas deficiências, ainda é claro, lógico, e depois, classificando, se poderá o São José trocar 4 jogadores, né? Como acontece aí sempre no regulamento da federação. Aí pode pensar, se é que vai achar jogador também, né? Acho que o São José precisa de mais atacantes, tem um setor defensivo mais forte, o ataque fica um pouco abaixo. E não conseguiu a vitória ontem, mas devido às circunstâncias do jogo, um pontinho que foi bem valorizado para o São José, poderia ter perdido o jogo no final, a Ferroviária teve ali 3 grandes oportunidades, não soube aproveitá-las. E o São José, então, ficou com um ponto valioso, para a Ferroviária também, volta para casa já classificada, vai pensando na sequência, nas 4 últimas rodadas e ver como é que vai se arrumar aí nesta sequência. Time forte, deve dar trabalho na segunda fase. Já o Taubaté está fazendo um esforço danado, ele e o Grêmio Prudente, né, Leandro? Cai você, porque nenhum dos dois ganha, né? O Taubaté, depois de ter conquistado sua primeira vitória no campeonato lá em Votuporanga, fez 2 jogos em casa, e eram 2 jogos para ganhar, fazer 6 pontos. O Taubaté desperdiçou 4 pontos em casa, poderia estar com 13 hoje, na 11ª colocação, e até de olho
numa classificação em 8º lugar, já que o 8º tem 15, mas o Taubaté acabou tropeçando. Ontem tomou 1-0 do Santo André, empatou ainda no primeiro tempo com o Maranhão, não perdeu ontem aquele caminhão de gols, como foi contra o Monte Azul no sábado, teve trabalho, o time vai patinando. Resultado ruim para o Taubaté, porque a equipe está apenas 1 ponto acima do Grêmio Prudente, que ontem também só empatou, ainda não ganhou no campeonato, é exemplo do São Bento, e esse já é rebaixado. Então tem uma vaga só que ninguém quer, né? Então vamos ver o que o Taubaté faz sábado, tem uma pedreira, vai pegar o Água Santa lá em Diadema, é aquele jogo que você já faz no cronograma. Derrota. Se voltar de lá com 1 ponto, pode comemorar. Se vier uma vitória, então, aí não cai mais, né? Mas é jogo que, normalmente, dentro de uma normalidade, o Taubaté perderá, por aquilo que a gente está vendo no atual momento do campeonato. Nós estamos falando de futebol, onde nem sempre o melhor vence, o favorito acaba confirmando o resultado. Então, vai ter que suar sangue o Taubaté, que tem 2 pedreiras na sequência, Nicolini. Ele, depois de jogar fora com Água Santa, joga em casa, quarta que vem contra o 15 de Piracicaba, que de novo entrou no G8 e é time pesado aí para brigar pela classificação. E nas 2 últimas rodadas enfrenta os 2 últimos, né? O São Bento, que já caiu, e o Grêmio Prudente em casa. Não pode deixar para resolver a vida contra o Grêmio Prudente na última rodada em casa, naquele desespero de jogar pelo empate e tal. Tem que pensar muito nisso hoje. O Taubaté, que não vai conseguindo os resultados dentro de casa, não ganhou nenhum jogo como mandante, e isso é ruim. É isso, é torcer para conseguir fazer com que o Grêmio Prudente venha rebaixado na última rodada já para Taubaté, meu querido Antônio Carlos. Mas para isso, Taubaté tem que fazer a parte dele, porque só tem 1 ponto de diferença. Todo mundo perder até lá, vai chegar jogando pelo empate em casa contra o Grêmio Prudente. E aí uma dor de barriga, pronto, um gol que escapa, uma marcação esquisita de arbitragem pode levar o trabalho do ano inteiro para baixo. O rebaixamento seria terrível depois de mais de 10 anos na Série A2, Taubaté voltar para a 3ª divisão. 1-1, resultado ruim, mas Taubaté segue fora da zona do rebaixamento. Ontem a gente teve Monte Azul e Osasco, 1-1. Cara desse jogo também, né? 2 times aí, bem água de salsicha, e que mostraram isso na competição, ficaram no 1-1, estão jogando só para não cair. O Sertãozinho vai tirando as manguinhas de fora, venceu o Juventus por 1-0 e entrou no G8. O Sertãozinho também que não é nada disso, mas que vem fazendo um campeonato sólido, já não cai mais, tem 16 pontos e vai brigar pela classificação. O Ituano caiu o último invicto, conheceu a primeira derrota no campeonato em casa. Contra quem? O próximo adversário do Taubaté, o Água Santa, que é um baita time. Um baita time. São José ganhou de 1-0 do Água Santa, numa arbitragem muito contestada pelo Netuno, e eu concordo, né? Meter a mão no time do Água Santa, para mim, claramente. São José não tem nada a ver com isso, e conseguiu essa vitória, importantíssima para garantir a classificação, mas o Água Santa mostra que não se abate. Ele perde um jogo, já vai no outro, pega o líder e ganha. 1-0, um baita time, vai brigar para subir. Pois não. Não, você fala do jogo de São José e Água Santa, daquele pênalti reclamado pelo Água Santa, no final do jogo? Sim. Que para mim não houve nada, Nicolino. Aquele lance, para mim, já falei aqui, absolutamente normal. O goleiro sai, pega a bola, o atacante entra embaixo dele, aí eu discordo de você, não houve rigorosamente. A Água Santa chiou na hora ali, só depois viu que era choradeira. Um time chato demais, que reclama o jogo inteiro, mas sabe jogar bola. Time competitivo. Mas nesse caso aí discordamos da versão do pênalti. Para mim não houve absolutamente nada. Lance de jogo, não quer ter choque, vai jogar vôlei, vai jogar tênis. Dominó, eu falo porque isso aí seria pênalti em muitos jogos que a gente já viu acontecer, e a arbitragem nem discute. Aos 12 do segundo tempo, fala assim, pênalti, segue o jogo, mas no último minuto, a arbitragem não deu nada, o São José não tem nada a ver com isso, e com isso conseguiu uma vitória importantíssima, meu querido Antônio Carlos. Acho que a consequência ajudou. O Grêmio Prudente ontem queria a primeira vitória de qualquer jeito, só empatou com a Inter de Limeira, que é outro time água de salsicha. No campeonato, que não deu certo. Um time que foi montado, não deu. Tem dinheiro a Inter de Limeira, mas não deu certo. Ficou no 0-0 e eu acho que o Grêmio Prudente, que agora só pega a pedreira também, vai pegar o Linense fora de casa, jogar fora, depois pega o 15 Piracicaba, pega o Água Santa e fecha o Taubaté. Então, assim, é uma situação complicadíssima para o Grêmio Prudente. Eu acho que vai ser difícil escapar. Tá brigando com o Taubaté para ver quem consegue ser rebaixado. O Votuporanguense, que trocou de técnico, ganhou do São Bento, nada como ter o São Bento na vida. 3-1.
O Linense perdeu em casa para o 15 de Piracicaba 1-0, e com isso, São Bento já caiu com 1 ponto, Grêmio Prudente tem 8, Taubaté tem 9, a Linense tem 11, o Monte Azul tem 11, o Juventus tem 13, a Inter de Limeira também tem 13. Eu acho que é do Monte Azul para baixo a discussão, viu, Antônio Carmo? Monte Azul e Linense ainda tem que remar um pouquinho, porque tem times muito fracos, mas tudo depende da tabela. Eu não analisei a tabela completa, resta dizer que a 12ª rodada será aberta sábado, com o Esporte Clube Taubaté, 4 da tarde, no Distrital de Inamar, em Diadema, pega o Água Santa. O São José joga domingo, 10 da manhã, matinê, no Ramalhão, o velho estádio Bruno José Daniel, de tantos jogos que já fizemos lá no ABC. Meu querido Antônio Carlos, está charmoso, do Santo André. Rodada completa, tem clássico, 15 de Piracicaba e Inter de Limeira, é clássico ali, Piracicaba e Limeira, o pau come, a Inter não vai vender barato esse jogo pro 15, eu acho que é um dos grandes jogos dessa rodada, e a gente tem Ituano e Sertãozinho, vamos ver se o Ituano sente o baque da derrota, joga de novo no Novelli Júnior, Antônio Camões, já estivemos juntos, vamos ver essa próxima rodada aí, tem Linense e Grêmio Prudente, né? Eu acho que se o Grêmio Prudente perder do Linense, o Linense escapa e afunda o Grêmio Prudente, que só tem pedreira daí para frente, inclusive o confronto com o Taubaté na última rodada. Tem vários detalhes nesse campeonato ainda, Nicolini, que vão determinar aí a queda dos times e aqueles outros que estarão classificados. 3 já matematicamente estão garantidos: Ituano, Água Santa e Ferroviário. São José e o Votuporanguense muito pertinhos, faltando 2, 3 pontinhos para eles, então acho que 5 vagas já estão garantidas e aí tem 3 vagas a serem disputadas. E alguns números, Nicolini, você falou, o Ituano perdeu ontem pela primeira vez no campeonato, 1 derrota. Sabe quem também só tem 1 derrota no campeonato? Vai falar, o vice-líder, o 3º colocado? Não, é o 7º colocado, o Osasco Shopping, que eu assim chamo. 1 derrota, mas tem 7 empates, só empata o time do Osasco, empatou ontem de novo, e tem 3 vitórias. Quem mais empata no campeonato é o Grêmio Prudente, ele tem 8 empates, tem 8 pontos no campeonato de 8 empates, e ele tem 3 derrotas e ainda não ganhou. O Prudente ainda não ganhou no campeonato após 11 rodadas, uma campanha melancólica, pífia, agora só para lutar mesmo contra o rebaixamento. O Monte Azul, que é time fraco e que está com 11 pontos, tem um detalhe, tem um jogo a menos, aquele jogo que não foi realizado, eu acho que é contra o Sertãozinho, um jogo que não teve por causa da chuva. Esse jogo vai ser entre a penúltima e última rodada, então o Monte Azul com esse jogo a menos, para fazer, tem mais chance de escapar. O Linense que só tem, contra o Sertãozinho, o Linense que só tem 2 vitórias, estreou ganhando do São José, né? E foi uma surpresa depois de ganhar mais um jogo, está com 11 pontos, também é um time que empata bastante, 5 jogos. Aliás, Nicolini, o campeonato está assim meio achatado por conta da enorme quantidade de empates que a gente está vendo. Ontem mesmo, São José empatou, Taubaté empatou, Prudente empatou, Monte Azul empatou. Então ontem dos 8 jogos, 4 terminaram empatados. Isso vai diminuindo ali a porcentagem, né, para você ver o número de pontos de quem vai subir e de quem vai cair. Então, muitos empates. Então, tem alguns times aí estranhos no campeonato. O Osasco é um time estranho no campeonato. É para estar bem mais para trás. O próprio Sertãozinho que subiu ano passado da Série A3 e vai fazendo boa campanha, como você disse, não cai mais, o Osasco não cai. Né? O rebaixamento hoje, Nicolás, está de Inter de Limeira para baixo. Inter, Juventus, Monte Azul, Linense, Taubaté, Prudente, esquece São Bento que já caiu, tem uma vaga aí que ninguém quer. Mas como tem muito confronto ainda, né, um pegando o outro, um tira o outro ali, e a coisa ainda vai acontecer. Muito bem, faltam só 4 rodadas, cada rodada define situações diferenciadas no campeonato. Então vamos acompanhar para ver o que vão fazer os times aí. O São José, se não der bobagem, se não der bobeira, se não fizer bobagem, nos 4 jogos que restam, 2 fora, 2 em casa, ganhando 1 ou empatando 2, garante a sua classificação à próxima fase. Mas não tem graça você, nessa reta final, por exemplo, perder 2 jogos, empatar 2, garantir a 8ª vaga e depois já entra sem moral. Tem que entrar com força, pensando aí numa classificação em alto estilo para a próxima fase da competição, né? E o Taubaté brigando ali na sua fuga da zona de rebaixamento, cada pontinho é importante, o adversário que está ali perto dele perdendo ajuda e assim vai. É isso. Vamos acompanhar a rodada do final de semana. Olha, Libertadores de América, Antônio Carmo. O Bahia e o Botafogo entraram em campo ontem, os 2 fora de casa, e os 2 perderam por 1-0. Como dizia aquele poeta do futebol, não tem mais bobo no futebol, viu, Antônio Carmo?
Essa é antiga, mas é verdadeira ainda, né? O Bahia começou, não vi nada desses jogos, inclusive. O Bahia começou muito mal, tomou um gol, depois se recuperou, mas perdeu do O'Higgins, do Chile. É aquele negócio, tem bola para vencer em casa totalmente, mas você já entra perdendo por 1-0, né? Então vai ter que jogar mais. O Botafogo foi lá 4.000 metros de altitude, jogar contra o Real Potosí, lá na casa deles, perdeu 5, 6 gols, poderia ter voltado até com a vitória, perdeu por 1-0, mas também tem muito mais time jogando no Engenhão, no Newton Santos, semana que vem. O Botafogo é favorito, agora precisa confirmar. Também entra em campo perdendo, você entra em campo, já está 1-0 para o adversário, toma um gol, você tem que fazer 3. Então, se você volta com um empate, é melhor. Mas os dois times têm totais condições de passarem a próxima fase, até por conta dos adversários. Agora o Botafogo é o seguinte, hein, Nicolino? Essa foi, não sei se é a 6ª ou 7ª derrota seguida do Botafogo. Derrotas no Campeonato Carioca, no Brasileirão e agora na Libertadores. Só perde o Botafogo, assim, o doutor Edson, cardiologista, o doutor Leonardo Cisneiro, que é pneumologista, o pessoal todo aí que torce pelo Botafogo, o doutor Leitão, ficam aí preocupados porque o Botafogo não ganha, precisa começar a ganhar. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa pro Fogão. Tá fácil não, vai jogar no Maraca ou no Engenhão, né? Manda no Engenhão. Jogo da volta. Precisa ganhar por 2 gols de diferença. Se ganhar por 1 é pênalti, mesmo a situação do Bahia, que promete lotar o estádio da Fonte Nova, que agora é arena, meu querido Antônio Carmo, e empurrar o tricolor de aço para a classificação. Aliás, o Bahia perdeu a invencibilidade do ano, tá? Do ano, essa derrota. O Bahia não tinha perdido ainda na temporada, viu, Antônio Carmo? É verdade. Copa do Brasil. Campeonato Baiano e do Brasileirão. Diga aí, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Primavera escreveu uma página bonita na sua história, que será centenária daqui a alguns meses. Primeiro jogo da história do Primavera num campeonato nacional. Primeiro jogo oficial da história do Primavera fora do estado de São Paulo. Jogou no Mirandão, em Tocantins, contra o Araguaína e ganhou por 3-0. E olha, daquele time que se safou no Campeonato Paulista, jogou pela primeira vez o Paulistão, ficou em 12º, beleza, segue ano que vem, saíram 3 ou 4 que não jogaram esse jogo, que precisa ver se não renovou, queria mais dinheiro, a coisa toda que a gente já conhece, porque agora o time apareceu na Série A1, vem Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Nordestino da primeira divisão, levar esse pessoal para jogar Série B, para jogar, né, Série C. O Primavera, esse ano acho que não tem nem divisão, né, ainda, vai jogar Copa Paulista. Joga Série D. Não, ele joga Série D. Joga Série D porque ele foi vice. Não é ano que vem? Ele vai jogar... Não, desculpa, você tem razão. Só tem a Copa Brasil porque ele foi vice-campeão da Copa Paulista, vencida pelo 15, esse sim vai para a Série D. O Primavera pode jogar com a Paulista. Tem razão. É isso, vai jogar. É isso aí. Então tá desmontando o time, mas sabe quanto que levou essa vitória 3-0? 830 mil quilos de picanha. Pronto. Já tinha ganho 400 já tem mais 1 só milhão. para ir. Só para ir já tinha ganho 400. Ganhou de 3-0, mais 800. Então é 1.200.000. E se agora agora vai pegar o Ceará. 400 de entrada e mais 800 por ganho do Araguaína. É mais do que vale o Campeonato Paulista da Série A2 inteiro. Tá? Só para a gente ter uma ideia de valores. Isso. O campeonato da Série A2 foi é 1 milhão de reais aproximadamente. Esse ano foi 600 mil. Houve uma redução por conta de redução de número de jogos da Série A. Caiu a cota da Série A, caiu a cota da Série B. Esse ano foram 600 mil reais de prêmio, de bonificação para a Série A2. Você falou aí para jogar 15 jogos. Do Água Santa do Primavera são 2 anos, né, de Série A2, colocando assim, né? Grande vitória, escreveu o nome realmente na sua história centenária. Primeiro jogo de campeonato nacional, uma Copa do Brasil, largou bem. E quando o Ceará, que lá, joga o favoritismo para o Ceará e deixa ver o que vai acontecer. Vai tirar foto lá do Castelão. O Velo Clube hoje, Antônio Carmo, Velo Clube rebaixado no Campeonato Paulista. Rebaixado. De forma melancólica, né? Não só pela goleada sofrida para o Alvinegro de Vila Belmiro, mas pela malcaratice de um dos atletas que entrou para pegar o Neymar, uma coisa, eu vi o lance depois, eu fiquei assombrado, né,
para mim é caso de banimento do futebol, porque não pode, né, já tinham marcado, é que nem você marcar briga na saída da escola. Né? Então você sabe que vai ter. O cara marcou que ia pegar o Neymar, tentou, mas não conseguiu. O Velo pega o Vasco do Acre, vai jogar na Arena da Floresta, lá em Manaus, meu querido Antônio Carlos. Vamos ver, se ganhar já paga as contas, né? O Velo tem calendário nacional, né? Ele arrumou a Série D por conta da campanha dele no Paulista do ano passado. Primavera tem a Série D no ano que vem, né? É o Primavera, é o Noroeste, mais um aí que arrumaram vaga para a Série D já do Campeonato Brasileiro do ano que vem por conta do Paulistão A1 deste ano. É só não cair que você arruma vaga na Série D. E o Velo Clube, que tem o pintado de técnico, Nicolino. Aliás, nenhum time da Série A1 trocou de técnico esse ano, né? Os 16 times, só foram 8 jogos também. Não deu tempo. Nem a Ponte Preta foi... Não deu tempo. Por aí, não deu tempo. Nem a Ponte Preta foi rebaixada na 4ª rodada, trocou de técnico, né? E aí ficou cada time com o seu comandante, desde o começo. E o Velo como pintado, que já faz uns 10 anos que não é mais técnico, Nicolino. Ele já trabalhou nesses 10 anos uns 47 times. E não dá certo em lugar nenhum. E não deu certo no Velo. Não sei se ele foi mantido aí agora para a sequência, com o time sendo rebaixado daquele jeito, né, poderia ser dispensado, mas não surgiu notícia aí da saída do Pintado, não. E ele já teve bons momentos, subiu com a Inter de Limeira em 2004, por exemplo, fez um trabalho lá em Santa Catarina, outro para lá, mas nos últimos anos pega todos os trabalhos dele aí muito fracos. E agora mais um dirigindo o Velo Clube, que hoje também tem essa história dele aí para ser escrita lá no Acre contra o Vasco. Vamos ver se vai ter a mesma força do Primavera. Não dá para acreditar não, né? O Primavera tem mais qualidade do que o Velo. Ou se vai ter a força do Bodo Glimt, meu querido Antônio Carlos, que ontem escreveu o nome na história. Pegou a Internazionale de Milão, a vecchia senhora de diversos títulos europeus, campeonato mundial, os Kumbal, né? Falou assim, aqui quem manda é nós. 3-1, pode perder por um gol de diferença no Giuseppe Meazza semana que vem. Olha, encaminhou a classificação. Ontem também, destaque para a goleada do Newcastle contra o Karabag. Aí o Karabag foi Karabag, 6-1, meu querido Antônio Carlos. O Leverkusen ganhou fora de casa, enfim. É a Champions League que segue, viu, Antônio Carlos? A Inter de Milão falou para a Juventus, que passou o vexame tomando de 5-2, né? Na terça-feira, perdeu de 5-2 lá na Turquia. A Inter falou: não, somos parceiros, vamos voltar para a Itália apanhando também. Só que foi menos feia a derrota da Inter, Galatasaray da Turquia. A Inter tomou 3-1 do Bodo Glimt, esse time norueguês aí que é sensacional, uma cidade pequenininha, mas é um time que já foi campeão norueguês, faz uma bela campanha na Champions League. Se passar pela Inter, aí será festa ainda maior lá pelos lados da Noruega. Grande vitória, a Inter vai ter que fazer 2 gols para levar para prorrogação, pênalti, aquela coisa toda. Não fez o que o Newcastle fez, sim, né? Já se garantiu contra o Karabakh do Azerbaijão, vai só cumprir tabela no jogo de casa. E o Clube Bruges e o Atlético de Madrid nesse 3-3 aí. O Atlético de Madrid é interessante, Nicolino, pela Copa do Rei ele meteu 4-0 no Barcelona. Não deu chance. Aí joga o Campeonato Espanhol 3 dias depois, toma de 3-0 de um time pequeno. Agora empata com o Clube Bruges. É um time bem estável. Nesse momento, o time do Diego Simeone, que está lá também já desde que nasceu, né? Ele é o técnico do Atlético de Madrid. Não sai de jeito nenhum. Muito bom. Para fechar, Antônio Carlos, Flamengo e Lanús, né? Decisão da Recopa. Começa hoje, são 2 jogos, né? E esse primeiro jogo é na Argentina. E aí, o que esperar desse Flamengo que começou a temporada mal, no Campeonato Carioca andou apanhando, botou time reserva, não deu muito certo, vai daqui, vai de lá, apanhou do Corinthians outro dia, né? Isso. E aí, Antônio Carlos, é a hora de ganhar um canequinho, baixar a adrenalina e seguir para o Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Que é o objetivo do clube. Que é o maior objetivo, mas claro, já está praticamente na final do Carioca, de um time que poderia entrar para disputar o rebolo da morte, né? Agora tem o Madureira pela frente, mas lógico que tem que ter todo o respeito ao velho Madureira, mas o Flamengo deve passar lá e fazer a final do Carioca ou contra o Fluminense ou contra o Vasco. E aí, Nicolino, o Flamengo é mais time. São 2 jogos. Quando é um jogo só igual aquela Supercopa, em campo neutro, é diferente. O Flamengo é mais time do que o Lanús, que vive um bom momento, ganhou bem a Copa Sul-Americana no ano passado,
mas o Flamengo está precisando mesmo, agora já ajeitando mais com o seu time, com o super craque Lucas Paquetá, que fez gol contra o Botafogo, aquela coisa toda já vai se ajustando um pouco mais, e tem bola, esse aí do Botafogo, ontem perder de 1-0, depois ele pode mudar tudo e jogando em casa, né, na semana que vem, mas é claro que um empatezinho é bem-vindo para poder resolver tudo no Maracanã na semana que vem e ganhar mais uma vez a Recopa. É aquele título, Nicolino, que se você perde, fala, não, isso é começo de temporada, isso aí não tem tanto valor. E se ganha, solta foguete, desfila com a taça, coloca na galeria, isso aqui a gente tem mais um. Felipe Luiz já vai para 6 títulos como técnico, comandando o Flamengo, um super técnico, aquela coisa toda. A vitória tem um sabor interessante, a derrota então não atrapalha de verdade a vida do Flamengo se ela vier, né, neste confronto. Mas são 2 jogos, o Flamengo perdeu uma vez aí, né, uma Recopa, depois de ter ganho com o Dorival Júnior a Libertadores de 2022. Mas aí segue, é interessante. Tem torneio, tem taça, vale a pena, joga para ganhar. O Flamengo é favorito nesses 2 jogos aí, vamos ver hoje. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ver também o João Fonseca, que também é aquela coisa, se perder o Rio Open não vale muito, mas se ganhar, ufa, tirou a nhaca, vale, vem de vitória, vai para as 8ª de final, joga hoje no início da noite, vamos ver se chega aí pelo menos nas cabeças do Rio Open, né, para voltar a ter protagonismo, né, Antônio Carmo, a cabeça também, né. Não está bem não, maus resultados na sequência, o ano passado ele caiu logo, acho que na 2ª rodada também do Rio, vamos ver esse ano se conseguir um título para dar uma melhorada. E hoje aquele jogo perdido, né, Nicolino? Atlético Paranaense e Corinthians, que é da 2ª rodada do Campeonato Nacional, foi adiado. Brasileiro. Vão se enfrentar hoje para ficar todo mundo com 3 jogos. O Atlético Paranaense, se ganhar, vai a 100% de aproveitamento, já ganhou do Inter, já ganhou do Santos, e se ganhar ele assume a liderança do campeonato hoje pertencente ao Palmeiras. Assume, vai para 9 pontos e fica sendo o único 100% na competição. Interessante o jogo, vamos ver como é que o Corinthians principalmente vai, o Corinthians que em jogos aí que valem vaga, valem decisão, tem sido melhor do que o time que joga num campeonato brasileiro de pontos corridos. Vamos acompanhar hoje. É isso, o Corinthians que no final de semana joga pelo Campeonato Paulista, jogo único, começam as decisões, é o último jogo da rodada, domingo, 8h30 da noite, clássico, Antônio Carlos, no Canindé, como nos velhos tempos, Antônio Carlos, de Portuguesa e Corinthians, por isso fala assim, é difícil ganhar lá no Canindé, a Portuguesa, aqueles baita time dos anos 70, segurava o timão, viu, Antônio Carlos? E que teve a honra de ter Roberto Rivelino com a camisa 8 da Lusa, né? Nos jogos de inauguração do Canindé, fazendo um gol, acho, contra um time da Hungria, da Iugoslávia, um gol de pé direito, dando aquele elástico e chutando da entrada da área de pé direito. Rivelino jogou 45 minutos pela Portuguesa de Desportes. Grandes jogos já aconteceram, e a Portuguesa e revelou tantos e tantos jogadores que depois se consagraram no Corinthians, entre eles o Super Zé, o lateral direito Zé Maria, um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro. E o Basílio, que fez o gol de 77, Antônio Carmo, que também tinha jogado na Luz um meio-campo fantástico da Portuguesa, campeão de 73, Antônio Carmo. 73. Lorique Basílio, sem falar no Ivair, que jogou antes também. Né, o Príncipe, na época do Rei Pelé. Ivair foi para o Corinthians, não deu certo, foi se acertar no Fluminense. Muitos jogadores bons de bola saíram da Portuguesa para ir para o Corinthians. Uma grande história desse confronto aí. Nós vamos falar mais amanhã. Excelente quinta-feira, Antônio Carmo. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã está por aqui, né? Posso continuar. Agora vem sequência aí natural de trabalho. Vamos. Tá recuperado, tá firme e forte. Conto com você aqui. Até a Páscoa. Tá bom. Tem que olhar o calendário aqui para ver os próximos feriados. Claudio Nicolino, um grande abraço para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta-feira, gente. Até mais. Agora 8h49. Vamos saber como estão as condições das estradas e também das rodovias que cortam o Vale do Paraíba com Dino Machado. 8h49, Carol, vamos aí com informações da rodovia Presidente Dutra atualizadas. Tem congestionamento no quilômetro 138 ao 141 em São José dos Campos, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos nesta manhã de quinta-feira. Já Ayrton Senna, sentido São Paulo, está o trânsito lento do quilômetro 26 ao quilômetro 23. A Floriano Rodrigues Pinheiro e a Oswaldo Cruz, tráfego normal
total nos 2 sentidos das 2 rodovias, tempo bom e boa visibilidade. Já a rodovia dos Tamoios, trecho de Planalto, Serra Nova, Serra Antiga, contorno norte e contorno sul, tem tempo bom, trânsito livre, sem acidentes no momento. A travessia de balsas entre Ilhabela e São Sebastião opera com 6 embarcações, são 30 minutos para Ilhabela, 30 minutos para São Sebastião. E não se esqueça, você ouvinte aqui da Band Vale, tem alguma informação diferente dessas que as concessionárias nos informam, você participa através do nosso WhatsApp 12 997 16 80 11. 12 997 16 80 11 é prestação de serviço do Grupo Band Vale. Agora 8 horas e 51 minutos, nós vamos para mais uma pausa do Jornal Primeira Hora Regional. Na Band Vale, Primeira Hora Regional. Oferecimento, Padaria do Jarbas, qualidade que atravessa gerações há mais de 78 anos em Taubaté. Muito prazer, somos o Grupo Milclean, com mais de 7.000 colaboradores espalhados por todo o Brasil e também com unidades nos Estados Unidos. Somos referência em inovação e tecnologia no setor de limpeza e múltiplos serviços. O Grupo Milclean conta com certificações de nível mundial, garantindo qualidade e segurança para o seu negócio. Pode confiar, Grupo Milclean, há mais de 25 anos o seu grande parceiro. Saiba mais em www.milclean.com.br. O que a vida oferece de mais exclusivo de frente para o mar está no Calabasas Condomínio Resort. Com amplos apartamentos de 3 e 4 dormitórios, ele está pronto para seu veraneio ou moradia. Mais de 38 opções de lazer, incluindo piscinas aquecidas e saunas. Plantão na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, 666, no Indaiá, em Caraguá. Visite decorado. Informações 12 991 78 1616. 8 horas e 52 minutos. Há 3 anos, São Sebastião, no litoral norte, passou por uma grande tragédia climática. Na madrugada de 18 para 19 de fevereiro de 2023, em pleno carnaval, a cidade registrou um volume recorde de chuva que provocou dezenas de deslizamentos, destruiu comunidades e deixou 64 mortos. Hoje, com a data voltando a coincidir com o carnaval, a dor ainda é presente, ao mesmo tempo em que avanços em prevenção convivem com traumas que permanecem. A gente confere agora na reportagem de Duda Vasconcelos. Naquela madrugada, São Sebastião recebeu cerca de 680 milímetros de chuva em apenas 24 horas, o maior volume já registrado no país neste intervalo de tempo. Em poucas horas, encostas cederam, casas desapareceram e mais de 60 vidas foram interrompidas. A Vila Saí se tornou o epicentro de uma das maiores tragédias climáticas contemporâneas do Brasil. Entre as vítimas estava a Michele, de apenas 22 anos. O pai, Antônio Muniz, morador da Vila Saí, relembra daquela madrugada. Naquele dia eu estava dormindo e eu se assustei, era umas 4 horas da manhã e a gente saímos aqui na área da nossa casa e estava todo mundo desesperado. Da água. A minha filha, ela morava umas 3 ruas depois da minha, falaram que lá não ficou nada. Aí a gente entramos em desespero. Essa que Deus acolheu, ela tinha acabado de casar e alugou uma casa justamente nesse lugar que não ficou nada. Fomos lá, que no bairro estava aquela cena de terror, todo mundo desesperado, corpos no meio da rua. Aí quando a gente chegamos lá na rua da minha filha lá, onde ela morava, não tinha mais casa lá. E a gente ainda mora aqui ainda no bairro ainda, né, que aconteceu essa tragédia aí. Quando aconteceu isso aí, Deus me deu força, Deus me ajudou. Aí eu estava procurando também o corpo da minha filha, né, e a gente encontramos o corpo dela com 5 dias. Especialistas afirmam que o desastre não foi causado apenas pela força da chuva. Segundo Fernanda Carbonelli, cofundadora do Instituto de Conservação Costeira e conselheira estadual de mudanças climáticas, a tragédia foi resultado de uma combinação de fatores antigos e já conhecidos. Não foi apenas uma tragédia causada por uma
uma chuva extrema. Foi a combinação de um evento climático severo com vulnerabilidades históricas do território. Nós já vínhamos alertando sobre as áreas de riscos, ocupações em encostas e ausência de planejamento urbano adequado. E quando choveu mais de 680 milímetros em poucas horas, o desastre encontrou um território já fragilizado. 3 anos depois, o seu Antônio segue morando no mesmo bairro onde